Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que chama muita atenção de muitos aposentados, pensionistas, pessoas que estão mais em casa, que têm mais de 60 anos, e seus familiares, a questão de demência, tá? Recentemente, a gente teve um caso que todo mundo ficou sabendo, que foi o caso do Joe Biden, lembra? Quando ele anunciou que tinha desistido de uma candidatura à reeleição presidencial, depois de um polêmico debate, onde ele simplesmente esqueceu de tudo que ele tinha que falar e complicou o quadro dele. Tem várias causas, né? Mas a decisão, principalmente, ela foi influenciada por essa questão de sinapse cerebral. Tudo que parecia muito aparente no roteiro que ele estava lendo, simplesmente desapareceu da frente dele e ele não conseguiu fazer as coisas mais simples. Eu sugiro que você não perca por nada esse vídeo, fique até o fim. Eu sou o Senhor Viva Bem, esse aqui é o meu canal. Eu fiz uma mudança do meu canal de aposentados e pensionistas, atendendo o pedido de vocês de trazer material de qualidade. Estou trazendo sobre saúde nesse canal aqui. E para quem quiser saber sobre INSS, tem o canal INSS Notícias de hoje, que está ali embaixo também e um outro que é chamado Em Direita Brasil. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês o seguinte, olha, ele levou uma enxurrada de críticas da imprensa com preocupações sobre a saúde e o desempenho da ala direita dos Estados Unidos, né? E logo depois, durante uma conferência na imprensa lá que foi realizada, ele cometeu várias gafes, deixou todo mundo em maus lençóis, trocou o nome do presidente ucraniano, né, pelo presidente Putin, o Zelensky para o Putin da Rússia, e depois de trocar esses nomes aí, a gente virou uma confusão. Então, no vídeo de hoje, muita atenção, tá? Eu vou falar sobre um assunto que é um dos que mais acometem e ninguém fica preocupado. Eu quero falar com você, não, claro, desses detalhes, mas sim te trazer dúvidas para estar te explicando diferenças entre ter problemas, lapsos de memória, de um comprometimento leve para uma demência como Alzheimer, por exemplo, né? Outras demências que têm como a frontotemporal e outros tipos mais comuns que existem, tá? Eu quero falar desses sintomas, de algumas doenças que podem confundir. Nesses 20 anos na enfermagem, eu pude ver diversos casos de idosos que a família achava que era um paciente psiquiátrico e, na verdade, estava com um quadro demencial, que também inspira cuidados, só que, de repente, tomando os cuidados certos, pode ser menos grave, ou até mesmo pode ser mais grave, tá? Mas antes, eu já peço para você que curta o vídeo aqui dessa nova fase no meu canal. O meu canal está numa nova fase, tá? Peço aí para você que se inscreva no canal, deixe um like para que o YouTube possa recomendar este material para vocês, tá? Para quem precisa e compartilhe com seus amigos. Porque quando o assunto é viver bem, a nossa saúde vem em primeiro lugar, tá? Então, me diz outra coisa. Você ou alguém aí da tua casa tem perdido a memória? Tá com a cabeça meio fraca? Escreve aqui no comentário, tá? Eu quero saber de vocês também sobre isso, viu? Escreve aqui embaixo, vamos lá, porque a gente precisa entender algumas coisas. Primeira delas, diferença entre lapsos e demência. Isso mesmo, tem diferença, tá? Então, gente, como início, precisamos entender a diferença de alguns momentos de perda de memória com um quadro de demência. Todos nós tivemos um momento de esquecimento, como esquecer uma chave na sala, numa mesa, um livro, um caderno, uma caneta, um guarda-chuva, né? Onde colocamos as chaves, né? Por exemplo, como eu já te disse, esses pequenos deslizes são normais e acontecem, né? Devido à correria, ansiedade, né? Distração, e são conhecidos como lapsos de memória. Até aí, beleza, tá? Agora, a demência, ela já é diferente, é um caso mais sério. Ela não é como uma doença específica, mas um termo geral para perda de memória, tá? Dificuldades com a linguagem, problemas em resolver questões e outras habilidades mentais importantes são sinais fortes aí, tá? A demência, por outro lado, ela é causada por danos em neurônios, as células do nosso cérebro, que afetam a nossa fala de conversar, de se comunicar com as pessoas, levando à perda de função, tá? Mas tem um detalhe, com a idade, a nossa função cognitiva, ela diminui mesmo, ela apresenta uma diminuição, uma redução, um rebaixamento. Aqueles que dependem dessas capacidades exigem que a pessoa preste mais atenção no ambiente onde ela está, tá? E informações rapidamente precisam ser resolvidas. Gente, um declínio constante a partir de 20 anos é esperado devido ao envelhecimento, tá? Pode afetar
por exemplo, a tua memória, pode afetar a tua função de executar coisas, de planejar, a sua linguagem, a sua atenção no que está acontecendo, e tem gente que vai piorando, principalmente se usar drogas, remédios exageradamente para emagrecer, antidepressivos, né, dependendo de como é o fato e o caso. Isso é um chamado comprometimento cognitivo leve, ou em inglês, né, MCI. Mas afinal, Alexandre, o que que é isso, tá? Gente, ele é um estágio entre o declínio cognitivo esperado do envelhecimento normal e o declínio mais sério da demência, tá? Pessoas com MCI têm problemas de memória, como linguagem, pensamento e julgamento, tudo, né? É maior do que o esperado para a sua idade, mas não são graves, tá? Isso pode estar acontecendo. Tudo é aumentado, potencializado. Por exemplo, você deve conhecer uma pessoa que tem em seus 69 anos que frequentemente, né, esquece compromisso importante, tem dificuldade em seguir uma conversa um pouco mais complexa. Isso pode ser uma MCI, tá? Cerca de 12 a 19% dos casos, o médico especialista irá confirmar isso para você, tá? Os adultos mais velhos podem ter esse comprometimento. Agora, tem algumas pessoas que podem desenvolver um quadro de demência e outras não, tá? Um sinal de alerta que precisa ser observado de forma bem íntima aí é que cerca de 10 a 14% das pessoas com MCI desenvolvem uma demência a cada ano, gente, tá? E são essas as pessoas que vão obter os maiores benefícios das medidas preventivas que eu quero comentar com você aqui agora, no final do vídeo, tá? E afinal de contas, Alexandre, o que que é a demência de Alzheimer? Também tem, tá? A doença do Alzheimer é uma das formas mais comuns da demência e representa de 60 a 80% de todas as pessoas. É caracterizado por uma morte progressiva de neurônios. E você sabe que o neurônio ele não se regenera. Ele morreu, você não tem mais ele. Então, o que leva a uma redução contínua das habilidades do corpo da gente, né? E tem uma característica clara de acúmulo de placas de proteína, né? Nos emaranhados cerebrais, tá? Tem fatores de risco também, que eu quero comentar com você agora, tá? Entra aí, idade avançada, então você que é idoso, acima de 60 anos, tem que ter um cuidado especial. Histórico familiar genético, tá? Fatores de estilo de vida, sedentarismo, dieta inadequada, falta de atividade mental, tudo isso daí entra, tá? Quase 2/3 de pessoas aí de uma nação, no caso o exemplo Estados Unidos com Alzheimer, são mulheres, e aqui no Brasil também não é diferente, tá? Então, tudo isso entra. No entanto, por final, eu quero te dizer que os sinais iniciais de um quadro de demência, eles são mais simples, e eles estão ligados ao envelhecimento normal, tá? Só que tem sinais comuns que você pode entender, começar a perceber. Quero que você escreva aqui no comentário para me dizer se isso tem fundamento ou não, tá? Primeiro, perda de memória recente, o que aconteceu ontem ou anteontem. Mostra. Não lembrar nomes, lugares, a memória de longo prazo fica intacta, mas a de perto, muito ruim. Dificuldade de planejar ou resolver problemas. A pessoa pode ter uma dificuldade grande de criar um plano e seguir ele, tá? Confusão do local que ele está fazendo, qual é o lugar onde ele está, se perde em lugares familiares ou esquece data importante, tá? Problema para conversar com as pessoas, uma alteração no humor, tem mudança drástica, tem um desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, né? Dificuldade em realizar tarefas do dia a dia, né? Perda de... Sabe que a pessoa tem aquela... Ah, eu tenho vontade de ajudar e fazer alguma coisa? Pois é, a perda da iniciativa, viu? E um julgamento prejudicado. Tomar decisões iniciais ou ter dificuldade em avaliar as situações, tá? E começa a ter dificuldade de enxergar também, viu? Então, pessoal, talvez possa ter sido isso, né? Que o Joey, lá nos Estados Unidos, o candidato a presidente, tenha passado, tá? E em níveis muito elevados, cortisol, ele pode interferir, inclusive, nas funções ligadas a prazer. Então, a pessoa já não começa a sentir prazer em mais nada, tá? Por isso que é tão importante. Então, pessoal, aqui tem alguma das condições
que podem mostrar uma deficiência, uma demência com sintomas semelhantes, tá? De repente, a pessoa não está com demência, ela tem uma outra coisa, mas não é demência, ok? Então, a pessoa com deficiência de vitamina B12 é um caso, pode causar problema de memória, se tiver assim. Hipotiroidismo, tá? Entra aí. Casos de depressão também, tá muito ligado a isso. Infecções como encefalite, meningite, batata, tá? Pode ser. Pode ser que dá a impressão que é uma demência e não é. É isso que eu estou te dizendo, tá? Efeitos de medicamentos, entra aqui também. Tumores cerebrais, também, tá? Traumatismo craniano, também, ok? Então, embora não haja uma forma garantida de prevenir a demência, estão pesquisando uma vacina contra o Alzheimer, tá? E já está tendo alguns benefícios aí, aliás, algumas promissões, evoluções aí, e estudos sugerem também, né, que algumas mudanças no estilo de vida podem reduzir os riscos. Ok? Então, é isso que eu queria te dizer. Ficou claro aí para você? O que você pode estar usando também para resolver tudo isso? Tem algo que você pode fazer. Muita atenção, tá? Primeira coisa, gente, ó, evite cigarro. Faça coisas que façam bem para o seu coração, ok? O que faz mal para o coração, como hipertensão, diabetes, cigarro, obesidade, aumenta a demência. Faça mais técnicas de relaxamento, mantenha um ambiente saudável e tranquilo, diminua o ambiente de estresse onde você estiver e a exposição a toxinas e poluentes também, tá? Faça exames regulares, procure sempre o teu médico, isso é muito importante sempre, tá? E siga a vida, tá bom? Um abraço, compartilha para 5 pessoas que precisam saber e já deixa tua opinião se você está meio esquecido ou não, tá? Um abraço, tchau.